Porque muitos filhos de Deus não usufruem do que já é deles. Irmãos, eu quero começar dizendo algo muito simples, mas profundo. Muitos crentes vivem abaixo do que Deus já lhes concedeu. Não porque Deus não deu, mas porque eles não sabem ou não conseguem acreditar no que receberam. A Bíblia ela é muito clara quando diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, conforme Oséias 4:6. Não é a falta de fé apenas, é a falta de conhecimento bíblico, teológico, que gera essa confusão emocional, espiritual, até mesmo comportamental. A primeira coisa que o Evangelho faz conosco é destruir a lógica do mérito. Porque a graça ela não é salário, a graça ela não é uma troca, a graça ela não é uma recompensa. E a palavra diz lá em Efésios 2:8, 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E aqui nasce o primeiro choque cognitivo no coração humano, né? Se eu não mereço, então eu não controlo. E para quem muitas vezes viveu no mundo da obrigação, da autossuficiência, do eu tenho que dar conta, isso gera o quê? Uma ansiedade, que é diferente. E muitos crentes até aceitam a salvação, mas continuam tentando pagar a graça com comportamento perfeito, com sofrimento e muitas vezes culpa. E isso não é humildade, meus amados. Isso é distorção cognitiva espiritual. E aqui está o escândalo do Evangelho. A graça não apenas perdoa, a graça ela adota. E a Bíblia diz em João 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. E também Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito da escravidão, para que outras vezes entrades em temor, mas recebeste o espírito da adoção, pelo qual chamamos Abba Pai. Ser filho não é apenas um título espiritual, é uma posição jurídica no reino dos céus. Filhos têm direito de pedir, direito de acessar, de descansar, de ser cuidado. Mas aqui acontece uma outra distorção cognitiva muito comum nesses crentes. Ah, se eu pedir demais, estou abusando. Se eu receber, eu fico em dívida. Amados, isso é uma mentalidade de servo, não de filho de Deus. O problema não é Deus não dar, é o crente não se permitir receber. Agora precisamos corrigir algo muito importante dentro dessa camada de pensamento. A obediência ela não compra a graça, ela nasce da graça. Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, o dever do cristão não é imposto de fora, é a consequência de uma nova natureza. O crente não obedece para ser aceito, ele obedece porque já foi aceito. Mas isso é um processo que pode perdurar a vida toda. O comportamento ele amadurece depois que a identidade é assimilada. Quando o crente tenta viver em obediência sem antes descansar na graça, ele vive cansado, se sentindo tenso, culpado e com medo de errar. E isso, meus amados, não é santidade, isso é uma sobrevivência espiritual. E aqui entra um ponto fundamental: ninguém usufrui de um direito que não conhece. Por isso que Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sem conhecimento bíblico, o crente ora pouco, pede pouco, vive aquém e se culpa muito. O conhecimento, meus amados, teológico, ele não afasta da fé. Ele liberta o crente da mentira que aprendeu sobre Deus, sobre si e sobre o cuidado do Senhor. E dentro dessa linguagem, dentro da psicologia, a gente poderia até mesmo dizer: a palavra de Deus ela reestrutura crenças centrais distorcidas e substitui pensamentos automáticos do medo por verdades subjetivas. Agora eu quero fechar um ponto paralelo muito importante. A Bíblia diz lá em Efésios 5:25: marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O casamento cristão ele é um ambiente pedagógico da graça. Por quê? Porque o marido ele representa a provisão, ele representa o cuidado, ele representa a entrega. E a esposa ela não precisa merecer, ela não precisa pagar, não precisa provar valor. E quando a esposa resiste ao cuidado, muitas vezes não é uma rebeldia, é a dificuldade de viver a graça do Senhor.
Assim como muitos crentes amam a Deus, creem, obedecem parcialmente, mas não descansam. O lar acaba se tornando então um lugar onde a graça precisa ser experimentada, não apenas explicada. E o que é graça? Favor imerecido, adoção com direitos e obediência que nasce de uma nova natureza. E o conhecimento bíblico, meus amados, é o que permite o filho habitar plenamente nessa nova realidade espiritual. O problema não é Deus que não dá, é o filho que ainda vive como órfão. E Deus hoje nos chama a sair da obrigação, da autossuficiência e do medo para vivermos como filhos que sabem quem são, onde estão e o que receberam. Amém? Eu sou o pastor Pedro Cadarelli e esse foi mais um insight que tivemos para o dia de hoje. Um forte abraço.